Opa, aqui é o Pedro Manuel e eu vou falar sobre o padrão Flyweight. Passando, é um design pattern, né? E qual problema ele resolve? Ele resolve o problema da utilização excessiva de memória quando um grande número de objetos semelhantes precisa ser manipulado. Então, falando em larga escala, né? Quando tem um objeto que ele é semelhante, mas precisam ser criados, sei lá, milhares deles, isso acaba pesando na memória. E a solução dada pelo padrão? A ideia-chave é ter uma fábrica, Flyweight Factory, que fornece instâncias compartilhadas de objetos com estados intrínsecos semelhantes. Ou seja, eu não preciso criar de novo aquela mesma informação, ela já vai estar lá. Quando o cliente solicita uma instância, a fábrica verifica se já existe uma instância com o estado intrínseco desejado. Aqui temos o diagrama de classe, onde aqui eu tenho a Tree Factory, que ela vai ter os tipos, né? Os tipos de árvore disponíveis. E ela tem um Get Tree Type, com nome, cor e textura. E é nessa classe que está implementado o padrão Flyweight. Porque nessa Get Tree Type, se for passado uma cor, uma textura e um nome que já foi instanciado antes, ele vai pegar aquela instância e retornar. Ele não vai criar outra instância. E aí tem a classe TreeType, que ela tem, né, o nome, a cor e a textura. E tem a floresta, que a floresta ela vai ter várias árvores, uma rede de árvores. E ela tem o método Plan Tree, né? Que ela vai pegar, né, a coordenada, a coordenada, o nome, a cor e a textura. E ela retorna uma árvore. E essa árvore que ela retorna tem um tipo. E esse tipo ele vai usar, né, ele é tree type, a classe dele é tree type, que ela usa a tree factory, que vai construir o objeto. E esse objeto ele pode já estar instanciado ou não. E as consequências e problemas. As consequências positivas é a economia de RAM, supondo que o seu programa ele já tenha muitos objetos semelhantes, ele tenha, né, muitos objetos semelhantes. E os problemas é complexidade, segurança, limitação de compartilhamento, overhead de criação de flyweights. Aqui nesse overhead, ele vai estar economizando na memória, mas ele pode estar perdendo em processamento, né? Porque ele vai ter que ter mais ciclos de CPU. E a segurança, né? Porque o objeto ele vai estar compartilhado. Então pode ter aí um problema de segurança. E a complexidade, igual todos os padrões, né? Vai adicionar mais código, mais linhas de código ao programa. Padrões associados ou que se relacionam. O singleton, em alguns casos a gente pode utilizar ele em conjunto com o flyweight para garantir que exista apenas uma instância da fábrica de flyweights. E o factory method, né, como eu já falei, ele pode ser usado para criar instâncias de objetos flyweight. Isso permite que as subclasses decidam qual classe concreta de flyweight instanciar. Aqui temos um exemplo prático, onde eu tenho primeiro só a interface, né, que é o contrato da fonte, que é um exemplo de como se fosse um editor de texto. Aí uma fonte que a gente vai implementar, que na classe front, com a classe front, que a gente vai implementar o flyweight. Aí a interface dessa classe, ela só precisa ter um método exibir, ele recebe o texto e ele vai retornar de acordo com aquela fonte.
E aí, aqui tem a implementação de uma fonte completa, em que a gente vai ter o nome dela, construtor, e o método definido na interface, né? Que ele recebe o texto e ele vai printar esse texto, como se fosse na fonte selecionada. E aí eu tenho a classe fábrica fonte, em que eu vou construir as fontes. E ele vai ter um objeto com todas as fontes já instanciadas, e aí ele vai ter um método obter fonte. E nesse método ele recebe o nome da fonte e ele verifica se ela já foi instanciada. Se ela já foi instanciada, ele retorna. Se ainda não foi, ele vai instanciar e ele retorna. E aqui eu tenho o cliente, né, que vai consumir, que vai usar essa classe, que é o editor de texto, que ele vai ter um objeto da fábrica, e aí ele vai escrever. E aí na hora dele escrever, ele vai receber o texto e o nome da fonte. Aí ele vai chamar a fábrica para construir a fonte e exibir. E aí aqui embaixo eu tenho só o código que vai ser executado, né? Que eu vou instanciar a fábrica, eu vou instanciar o meu editor e aí eu começo a escrever. E aí, por exemplo, nessa linha 19, ele vai criar o objeto da fonte Arial. E aí na linha 21, ele vai reutilizar esse objeto, já que a fonte também é Arial. E é isso.